Programa Redenção começa agora e nós abrimos sim, vamos abrir o nosso coração para experimentar toda a graça que Deus tem para a nossa vida através da intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, este homem santo, mestre da oração que tanto tem nos ensinado com seus escritos. E Padre, que alegria ter o senhor como missionário redentorista para nos ajudar nessa caminhada, porque Santo Afonso fundou a Congregação Redentorista, não é isso? É o nosso pai fundador, a Congregação dos Missionários Redentoristas, ou também chamada Congregação do Santíssimo Redentor, fundada por ele no ano de 1732, lá na Itália. Claro, se expandiu o mundo afora, chegando inclusive em nosso querido e amado Brasil. Ô Padre, a gente continua com aquele estudo sobre o escrito de Santo Afonso que fala da preparação para a morte, mas nós estamos meditando desde o programa passado uns temas bons, não é, Padre? Muito bons, né? A gente fala preparação para a morte, pode causar certa estranheza em algumas pessoas, mas sem medo, né? Nós estamos, por Santo Afonso, sendo preparados para a eternidade feliz, né? Com o coração cada vez mais sintonizado com a frequência do coração misericordioso do Senhor nosso Deus. E hoje, o tema para o nosso programa Redenção é o segredo da vida feliz. E aí você deve estar pensando, nossa, eu vou saber desse segredo então, porque a gente procura felicidade em tantos lugares, não é, Padre? Exatamente, né? Onde está esse segredo? Santo Afonso vai nos ensinar a buscá-lo e encontrá-lo. Isso, e para vivermos bem o programa de hoje, mais uma vez nós clamamos juntos a unção, a graça do Espírito Santo de Deus. Eu já estou aqui, aliás, nós já estamos, eu e o Padre, estamos aqui com a Bíblia em mãos. Você já pegou a palavra de Deus? Está aí pertinho de você? Está com um caderninho também para fazer as anotações? Ótimo, porque eu tenho certeza de uma coisa, quando nós nos colocamos à disposição para meditar a palavra de Deus, o Senhor sempre fala com cada um de nós. Então, abra aí a palavra em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Lucas 12, 13 a 21, e a palavra nos diz: alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de alguém não consiste na abundância de suas posses. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e ele ponderava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Então direi a mim mesmo: minha alma, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, ainda nesta noite vão tomar a tua vida, e o que acumulaste, para quem será?
Assim acontece a quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Ô padre, será que nessa palavra está aí o segredo da felicidade? Eis a questão. Vamos acompanhar o programa Redenção para sabermos dessa resposta, mas é interessante que o capítulo 12 de São Lucas vai trazer para nós já um princípio dessa resposta, né? Porque ele traz a figura do rico insensato. Insensato por quê? Porque ele só pensou no aqui e agora. Foi acumulando coisas em seus celeiros, colocando ali, né, o resultado do plantio, pensando apenas e tão somente nesta vida. Então, o evangelista vai nos mostrar que isso é insensatez, isso é loucura, porque sabemos pela fé cristã que a nossa vida não se resume a este mundo. Somos aqui como que caminheiros, direcionados num verdadeiro caminho que é Jesus para a Trindade sem véu, para contemplarmos a face de Deus, ou seja, a felicidade, a alegria eterna. Então, este homem, ele é insensato porque ele só pensa em acumular, em ajuntar. Ele age pela ganância, mas se esquece do verdadeiro tesouro, que é o tesouro do céu. A vida em Deus. Então, o evangelista vai nos recordando que nós precisamos ter essa atenção, o coração aberto para realidades maiores, ou seja, alargar o nosso horizonte, a nossa compreensão. Nós viemos do coração de Deus e somos chamados a retornar para lá, mas isso dependerá da forma como nós encaramos a nossa vida aqui. Se eu coloco o meu olhar, o meu coração só nas coisas deste mundo, eu estarei esquecendo de Deus. E, portanto, não poderei ser feliz, porque quando da minha morte, eu deverei prestar contas ao Senhor. Diz São João da Cruz, no ocaso da vida nós seremos julgados pelo amor. Amor a Deus, amor aos irmãos. E não pelo amor pelas coisas, pelo acúmulo, né? O critério não será a minha conta bancária, as posses que eu tenho, as marcas que eu uso, os títulos que eu adquiri, não. O amor com que amei. Então, olhe para a sua vida, meu querido irmão e irmã, e se pergunte, eu estou acumulando tesouros para o céu? Eu estou vivendo aquilo que o Senhor me pede viver? Praticando a palavra que Cristo me ensinou, realizando aquilo que é da vontade do Senhor nosso Deus? Pensemos, e disso depende a nossa felicidade verdadeira. E aí você, ouvindo o Padre Federico, deve ter tido a mesma experiência que eu estou fazendo aqui agora, né? De passar um filme na cabeça e olhar para a nossa história, para a nossa caminhada e perceber como eu tenho gastado minhas energias querendo conquistar tantas coisas, fazer tantas coisas, mas eu muitas vezes esqueço do essencial. Ô Padre, e atualmente nós seres humanos, nós temos nos tornado pessoas doentes por causa dessa ganância, porque valorizamos tanto o ter, e a gente às vezes esquece de olhar para a nossa vida, fica olhando para a vida do outro, e se o outro tem, eu quero também, fica aquela disputa. Então, ter contato com a palavra de Deus, viver a oração, nos resgata um pouco disso tudo que é doentio, não é, Padre? Esse contato com a palavra de Deus, a prática da oração, a espiritualidade cristã, ela vai purificar o nosso olhar, a nossa vida inteira, inclusive o nosso coração, e despertá-lo para os verdadeiros valores, para aquilo que de fato é importante, O Senhor que se encarnou, Deus fez-se homem para nos mostrar algo tão importante. E por vezes nós, sendo levados pela onda, pela maré do mundo, vamos nos acostumando, achando que tudo está certo, que tudo vai muito bem. Sim. E entramos nessa frenesia, nessa loucura do mundo de querer acumular, de repente até passar o outro para trás, abandonar os valores para me dar bem, entre aspas, na vida, para ter mais. Então, muito cuidado, que o nosso olhar e o nosso coração esteja de fato no Cristo. É o tesouro eterno de Deus Pai para nós. Ele é o verdadeiro caminho. Então, nós possamos, claro, trabalhar, nos esforçar. Não é erro nenhum ter posses, ter bens, mas não pode ser esse o sentido derradeiro da nossa vida. Porque se
é como uma casa alicerçada na areia, né? Ela irá ruir diante das tempestades. Então, o convite que Santo Afonso nos faz para uma vida feliz é reconhecer que em Deus está a nossa felicidade, está o nosso repouso. Então, isso significa alicerçar a nossa vida, a rocha firme que é Jesus, para termos condições de enfrentar as tempestades, os ventos contrários, sem desmoronar, sem desesperar. O Senhor age em nosso favor e deseja que sejamos dele amigos. E o Padre Federico, na meditação, citou São João da Cruz. Santo Afonso também faz muito isso em seus escritos. Ele cita pensamentos, experiência dos santos. E nessa parte falando de encontrar o segredo da vida feliz, né, ser feliz neste mundo, Santo Afonso cita Santo Agostinho. Uma belíssima experiência, não é, Padre Federico, sim, que Santo sim. Agostinho fez? E Santo Afonso diz assim, ó: Santo Agostinho, enquanto se ateve à vida sensual, jamais gozou de paz, mas quando passou a entregar-se a Deus, fez esta confissão ao Senhor. Aí Santo Agostinho disse ao Senhor assim, ó: meu Deus, vejo agora que tudo é dor e vaidade e que só vós sois a verdadeira paz da alma. É aquela experiência que o Senhor agora mesmo diz, não é, Padre? Não é que a gente não pode ter os bens, mas é o que está no coração, é onde que eu coloco o meu coração. Eu não posso ser escravo das coisas, Sim. né? Por exemplo. Tem gente que vive como escravo, se acha livre, mas no fundo é escravo das coisas. Escravo das coisas. Vive essa corrida imparável de querer ter sempre mais, porque me foi ensinado assim. Não, muito cuidado, né? Nós devemos sim oferecer para a nossa vida, para a vida dos nossos, né? E contribuir com a sociedade para um mundo mais justo e fraterno. Ou seja, o fruto do nosso trabalho, ele deve ser compartilhado, deve fornecer para mim e para outros tantos vida digna. Mas a minha vida não se resume a esta corrida maluca pelo ter sempre mais, né? A vida eterna, ela deve sobressair aos nossos olhos como aquilo que Cristo nos revela como importante, né? Tanto é que nós falávamos há pouco, Caísa, sobre o Evangelho de Lucas 12. Santo Afonso, ainda para tocar nesse texto que fala do rico insensato, ele fala assim: acaso te equiparas a um animal e pretendes contentar a tua alma apenas com beber, comer e com deleites sensuais? Apenas com os prazeres deste mundo? Então, esse chamado para algo maior, né? Eu dizia, alargar o nosso horizonte, a nossa visão, para algo sagrado, para algo maior, para algo que traz o verdadeiro sentido, que é alguém, e este alguém é Jesus. Então, possamos colocar sempre a nossa vida diante de Deus com muita humildade, pedindo o dom da fé, da esperança, da caridade, sermos inflamados deste amor que purifica-nos com o fogo abrasador do Divino Espírito. Claro, queima em nós tudo aquilo que não é de Deus, portanto, nos faz semelhantes àquele para o qual nós somos criados, o Senhor nosso Deus. E quando a gente pede a graça a Deus, Ele escuta a nossa oração. Ô Padre, isso tudo a gente alcança com muito esforço, não é? Esforço, empenho, e claro, clamando sempre a graça de Deus na oração, né, na vida de fé. Da importância de vivermos a vida na comunidade igreja, que é o corpo místico de Cristo Jesus, nosso Senhor, que atualiza para nós, no hoje da história, aquilo que Cristo fez e ensinou, para não ficarmos perdidos. O Senhor nos deixa este importantíssimo apoio, esta mãe espiritual que é a igreja, que vai nos tomar pelas mãos e, claro, nos mostrar por onde ir, por onde caminhar. Nós não estamos desamparados, nós não estamos perdidos sozinhos. O Senhor tanto nos ama que sempre vem ao nosso encontro para nos socorrer, porque Ele é este Deus que deu por nós a sua vida e espera a nossa salvação, a nossa vida feliz. E aí, para nos ajudar nessa caminhada, vamos agora para o Redenção no Dia a Dia, que tem algo assim que vai exigir esforço da gente, mas vai nos ajudar demais nesse caminho da graça, né, Padre? Isso mesmo, uma sugestão concreta, muito prática para o Redenção no Dia a Dia de hoje, iniciando este novo mês, é escolher um dia da semana e
fazer jejum. Jejum é uma prática de mortificação, isto é, ela é uma prática salutar, importante para a vida cristã. Com o jejum, com as mortificações, nós rezamos com o corpo, não só a oração vocal, mas a oração corporal. Não só fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu preciso educar, ensinar a minha vontade, os meus sentimentos, as minhas paixões, tantas vezes desordenados, desequilibrados. Então, o jejum é este abrir mão de algumas refeições para que eu possa colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Eu quero tanto comer, mas eu vou abrir mão para me educar. A minha vontade deve estar em sintonia com a vontade de Deus. Eu devo aprender a me domar as minhas feras interiores para fazer bem aquilo que me pede Jesus. Então, em algum dia da semana, eu vou escolher a prática do jejum, deixar alguma refeição. Não precisa ficar o dia inteiro sem comer, não. Mas reduzir um pouco as refeições, ficar só com uma principal e 2 refeições um pouco menores, para que eu possa educar a minha vida. E claro, o fruto do meu jejum, além dessa oração, aquilo que eu deixo de comer, compartilhar também com o irmão que pouco ou nada tem. Que alegria ter a oportunidade de, aqui no programa Redenção, sermos instrumentos, para motivar você a viver a oração. E aí crescermos como homens e mulheres orantes, crescermos nas virtudes. Inclusive, Santo Afonso nos convida a cultivar as virtudes na nossa vida. A cada mês, Santo Afonso Maria de Ligório nos convida a meditar sobre uma virtude em específico. Isso. E neste novo mês, fevereiro, somos chamados por ele a refletirmos sobre a virtude da esperança. Santo Afonso ele vai nos dizer que a esperança é uma das 3 virtudes sobrenaturais ou teologais. Isto porque infundidas diretamente de Deus por sobre nós, A gente sabe pela Sagrada Escritura que as 3 virtudes são a fé, a esperança e a caridade. Sobre a fé nós tratamos no mês passado e agora sobre a esperança. E também recordemos que neste ano, um jubileu de esperança convocado pelo Papa Francisco, toda a igreja vive este jubileu, este ano de graça especial. Nós somos chamados a especialmente refletirmos, experimentarmos essa virtude de forma a nos identificarmos como peregrinos de esperança. A esperança que aponta para as promessas de Deus, para a eternidade, para a vida que Deus nos quer conceder plenamente, ou seja, não deixemos de lado esta prática de alimentarmos a nossa esperança. Sem esperança nós não vamos longe, então caminhemos na esperança. E Santo Afonso ele vai nos mostrar que, além de ser uma virtude sobrenatural, a esperança, ela nos faz caminhar firmados nas promessas divinas. Deus tem para nós promessas, então eu creio e espero nas promessas de Deus. Eu não desacredito, eu vivo confiando nesta promessa. E ele vai dizer, esperamos confiadamente a salvação eterna e também todas as graças que necessitamos para consegui-la. Então, esperar no Senhor contra toda a humana esperança. Porque a esperança cristã não decepciona. Compartilhando e rezando os pensamentos de Santo Afonso aqui no programa A Redenção, pensamentos e ensinamentos, pensamentos esses que nos ensinam. Aqui no programa Redenção nós vamos crescendo na fé e nos aproximando de Deus e com certeza tendo muita felicidade no coração. O pensamento de hoje para você meditar também durante a semana diz assim, nesta vida todos os homens se esforçam para conseguir a paz, mas, ó pobres mundanos, que procurais a paz no mundo, que não a pode dar. Não pode o mundo, com todos os seus bens, satisfazer o coração humano, porque o homem não foi criado para essa espécie de bens, mas unicamente para Deus, de modo que somente em Deus pode encontrar felicidade e repouso.
Então, o segredo é esse, não é, Padre? Colocar o nosso coração em Deus. Exatamente, né? Nós fomos criados por Deus e para Deus. Sim. O nosso coração não se descansará enquanto encontrarmos nele, no Senhor, o nosso repouso, a nossa morada. Porque há em nosso coração uma fome e uma sede mais profunda, né? Que as coisas do mundo não conseguem saciar. Por mais que nos voltemos para as coisas do mundo, para os bens, para o que é material, há algo mais profundo que esse tipo de coisa não vai resolver. A gente vai ficar procurando aqui, acolá e não conseguirá encontrar, porque está em Deus. Há no coração do homem, da mulher, esse desejo profundo, essa saudade do coração de Deus. É para lá que nós devemos caminhar sempre, pressurosos, né, com muito empenho, com muita dedicação. Então, Santo Afonso vai apontar, né, o segredo está em Deus, nele encontra a verdadeira felicidade e repouso, somente nele. As coisas do mundo que temos à nossa disposição servem para a nossa caminhada aqui, para nos sustentar, mas o objetivo, né, o nosso foco tem que estar, né, no supremo e eterno bem, que é Deus. E que a oração nos ajude, né, Padre Frederico, a nos voltar para Deus, a colocar o nosso coração em Deus. Ela nos ajude a refontizar a nossa vida, isto é, buscarmos a fonte cristalina, límpida, que só Deus pode nos oferecer, que é o coração dele mesmo, né? Enquanto não nos voltarmos para ele, iremos, digamos assim, numa comparação, muito pobre, bebermos água impura, né? Água suja. Então, em Deus está esta fonte cristalina e pura. E Santo Afonso já nos oferece a pista para esse segredo, que é beber da fonte que é Jesus, fonte de água viva. Vamos rezar então com fé, junto com Santo Afonso. Vamos lá. Meu amantíssimo Redentor, minha cegueira assombra-me, porém mais ainda a vossa misericórdia, que com tanta bondade me tem suportado. Aumentai em mim o desejo e o amor. Fazei que, elevado eu de vós, considere que nada mais tendes a fazer para ser amado por mim e que desejais o meu amor. Se quiserdes, podereis purificar-me. Peço-vos, Senhor, seja para a glória de vossa onipotência, que meu coração arda, doravante, em amor por vós. Caríssimo Redentor, purificai meu coração de tantos afetos impuros que não me deixam amar-vos como quisera. Arrependo-me de todas as ofensas que vos fiz e proponho consagrar o restante da minha vida ao vosso santo amor. Mãe do belo amor, alcançai que, por meio de vossas súplicas, minha alma se abrase como a vossa em caridade para com Deus. Amém, amém. E que a bênção de Deus, pelas mãos do Padre Frederico, nos sustente nessa caminhada, né, Padre? Exatamente. Reclamemos esta graça de que nós tanto precisamos e, claro, que esta bênção também renove em nós a virtude da esperança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E nós estamos só começando este novo mês, até o nosso próximo Redenção. Foi muito bom ter a sua companhia e te esperamos no próximo programa.